Que a graça de Deus e o amor do Senhor Jesus Cristo vos abençoe hoje e sempre. Amém. Paz e luz seja sobre a tua vida. Olha, vamos ler aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 11. E vamos falar sobre Gideão. O segredo da vitória de Gideão. Que nos traz exemplos maravilhosos para o nosso dia a dia, para o nosso procedimento na fé, nosso procedimento no nosso dia a dia. Vamos lá? Olha aqui, ó. Juízes capítulo 6, versículo 11. Os juízes de Israel eram aqueles homens que Deus levantava para julgar Israel. Quando Israel se desviava da presença de Deus, ela era subjugada pelos inimigos. E quando ela se arrependia ou clamava a Deus, então Deus levantava um homem, uma mulher, e este homem servia como juiz de Israel, julgava Israel e derrubava os inimigos e regia Israel. Na época, era uma época de comando teocrático, ou seja, era um comando direto de Deus através dos profetas, dos sacerdotes. Não existia rei ainda naquela época. E Gideão foi um desses homens, juízes, né, de Israel, e escolhido e chamado por Deus para livrar Israel dos seus inimigos e para julgar Israel. Vamos ler aqui em Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim, ó: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pô-lo salvo dos medianitas. Então Gideão, ele estava malhando trigo, batendo no trigo para saltar a semente, debaixo do carvalho, escondido, para que os medianitas não vissem. Os medianitas, eles criaram uma maneira diferente para tentar destruir Israel. Eles deixavam Israel plantar. E quando Israel plantava e estava próximo à colheita, eles iam lá, colhiam, e quando eles não conseguiam colher, eles tocavam fogo na colheita, e dessa maneira Israel sofria e passava fome. Fome incrível, né? Esta foi a forma que os medianitas escolheram para oprimir Israel. Temos um grande exemplo, né? Um grande exemplo disso. Muitas vezes as passagens bíblicas nos levam para exemplos espirituais. Da mesma forma que os medianitas deixavam as pessoas plantarem o seu trigo e depois vinham roubar na época da colheita, dessa mesma forma são alguns demônios que tentam impedir a sua bênção, tentam bloquear, são os bloqueadores. Ele deixa você plantar, mas quando está nascendo, está para se realizar, então há o bloqueio. Então há a intervenção do mal, que está repreendida em nome de Jesus. Era assim que os medianitas faziam com o povo de Israel. Deixava o povo de Israel plantar. E quando aquela plantação estava bonita e estava pronta para ser colhida, então eles atacavam, tocavam fogo e destruíam tudo aquilo que foi plantado. Talvez a sua situação esteja desta forma, mas em nome de Jesus isso vai parar, porque Deus veio desfazer, Ele veio quebrar todas as obras de Satanás, Ele veio destruir. E Ele não vai permitir isso na sua vida, nem na vida de nenhum dos seus familiares. Então, Gideão, tentando fugir dessa realidade, ele malhava o trigo debaixo do carvalho. Talvez você tenha tentado fugir dessa realidade, mas chegou a hora de você enfrentar essa realidade. Quando nós fugimos de um problema, ele parece crescer, aumentar, mas se nós enfrentarmos com fé, ele vai se desmanchar na nossa frente como areia. Você crê? Em nome de Jesus você crê? Se você crê nisso, vai acontecer na sua vida.
Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e disse-lhe: o Senhor é contigo, homem valente. Então Gideão não era covarde. Gideão era um homem valente. Você precisa ser valente para vencer essa vida. Você não pode ter medo de viver, de ser feliz. Algumas pessoas têm medo de ser felizes, outros não acreditam mais na felicidade. Tantas são as decepções que essa pessoa teve na vida. Acredite, seja valente. Você foi colocado neste mundo, meu amigo, para ser vencedor e não ser um derrotado. Você foi colocado neste planeta como vencedor. Satanás quer convencer que você é um perdedor. Você não é um perdedor, você é um vencedor. Agora você precisa de coragem. Coragem para enfrentar suas situações. Porque os covardes competem o fracasso, mas os corajosos vencerão. E o anjo diz, homem valente. Respondeu Gideão: ai, meu Senhor meu. Ai, Senhor meu. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as maravilhas nossos pais que contaram no deserto? Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desprezou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Talvez seja esse o pensamento de algumas pessoas. Ah, Deus nos desprezou, Deus nos abandonou. Deus nunca abandona os seus. Agora você tem que tomar uma atitude de fé. Você tem que tomar uma atitude de fé. Tem que ser valente e tomar uma atitude de fé. Porque Deus é contigo, homem valente. Deus não é com homem covarde. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Nós temos alguma coisa, alguma força, algum atributo que Deus deu. Você não é um Zé Ninguém, um Zé Tadinho, um Zé Pobrezinho. Você é um filho de Deus. Dentro de você existem algumas qualidades que só você tem nesta terra. Dentro de você existe alguma coisa boa que Deus pode usar. Vamos parar com essa: eu sou um coitado, eu sou um miserável. Não, você é uma bênção. Nós não somos poderosos, mas temos capacidades que Deus nos deu. E Deus quer usar estas capacidades para libertar a sua vida, para libertar a vida da sua família, para você conseguir aquilo que você tanto deseja nesse mundo. Deus pode usar essas qualidades que você tem e você subir em nome de Jesus. Tornou-lhe o Senhor: já que então ele respondeu ao Senhor: já que eu estou contigo, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora eu achei mercê diante de ti, graça, diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas. Então Gideão era um homem criterioso. Você precisa ser um homem criterioso. Eu tenho certeza que se um anjo aparecesse para qualquer pessoa hoje, a pessoa abriria logo a boca: não sabe, nem pensaria se esse anjo é de Deus, se esse anjo é do diabo, da onde vem esse anjo, que mensagem é essa? E Gideão disse: não, o Senhor é comigo? Então eu vou fazer uma prova, me responda. E Deus respondeu: Deus é contigo. E você tem que ser criterioso. Você não pode ser uma Maria vai com as outras, ou uma pessoa levada por qualquer vento de doutrina ou de palavras. Você tem que ser uma pessoa firme, que sabe aquilo que quer, que sabe onde está pisando, que quer saber onde está pisando. Uma pessoa que não é levada por qualquer coisinha que colocam no seu caminho, qualquer palavra, qualquer doutrina, qualquer onda, porque existem ondas doutrinárias, Ondas doutrinárias. Quem tem muito tempo no Evangelho sabe disso. Existe uma onda doutrinária e todo mundo começa a seguir aquela onda. Depois aparece outra onda. Depois todo mundo começa a seguir aquela onda. Já houve a onda da santidade.
As pessoas andavam como velhos e diziam que eram santos. Depois houve a onda do dente de ouro. Também não sou contra, nem a favor. Todo mundo queria dente de ouro. Depois houve outra onda da prosperidade. Aí, ou seja, são ondas que se levantam em nosso meio. Você não pode ser assim, tão fácil de se mover da sua integridade, da sua firmeza. E Gideão era um homem criterioso. És tu mesmo, Senhor, que fala comigo? Então eu vou pedir uma prova, me responda. Não se acenda a tua ira contra mim. Vamos continuar nesse assunto? Vamos lá. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava. E se acompanharam junto à fonte de Orede, de maneira que o arraial dos Medianitas ficava para o norte, no vale de fronte do outreiro de Moré. Então os Medianitas estavam no vale, né? E disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os Medianitas na tua mão. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então Deus começou a fazer um psicotécnico celeste. Ou seja, ele começou a eliminar o extra, aquelas pessoas que estavam ali só por estar, né? E disse: olha, diz para Gideão, diga para o povo, quem for medroso, estiver com medo, volte. Então Gideão reuniu o povo, né? Tinha 22.000, e disse: quem tiver com medo, quem tiver temeroso, pode voltar. E então voltaram, né? Voltaram 22.000 homens, foram embora, e ficou só 10. Que coisa, hein? Coisa terrível. A multidão dos Medianitas era muito grande. E você pode até perguntar: a multidão dos problemas que eu enfrento é muito grande. Mas não se preocupe não. Maior é Deus do que os teus problemas. Basta você crer. Então Deus, aqui no capítulo 7 de Juízes, Deus manda Gideão mandar o povo beber água. Vai, manda o povo beber água. E aquele que beber com a boca na água, esse será reprovado. Mas aquele que beber levando a água até a sua boca, esse será aprovado. E assim fez. Incrível. E restou apenas 300 homens. 300 homens para enfrentar uma multidão enorme, que alguns calculam de 120.000 homens. Uma coisa impossível. Geralmente o exército ataca o inimigo 3 por 1. Mas aí estava ao contrário. Era uma infinidade de medianitas contra 300 homens. Deus vê a qualidade e não a quantidade. A quantidade de covardes e medrosos e de pessoas despreparadas iria botar tudo a perder. Mas Deus sabia que com 300 homens preparados, corajosos, ele iria vencer. O que você tem na mão para vencer? É pouca coisa que eu tenho na minha mão. Não dá para vencer? Dá sim. Deus pode fortalecer o que você tem. O azeite da viúva pode multiplicar. E você pode conseguir. E Gideão ficou com 300 homens. E Gideão, como um homem criterioso, você tem que ser criterioso. O que é ser criterioso? É você saber dar o peso certo, a coisa certa, a medida certa, saber pesar e medir as coisas, abalizar as situações. Você não pode ser emocionalista. Gideão não era emocionalista. Ele devia ter pego os 300 homens, botado uma espada na mão e sair gritando: ai, vamos vencer, Deus está conosco. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Ele era criterioso. O cristão deve ser criterioso em tudo que faz. O precipitado sofre muito. Você não pode ser precipitado.
Você tem que ter a sua segurança, saber. E foi isso que Gideão fez. Gideão disse: espera aí, antes do Senhor nos dar vitória, nós vamos lá observar o que eles estão falando acerca da gente. E eles foram. Gideão chegou até perto do inimigo e ficou escutando. E lá, um dos inimigos falava: rapaz, eu tive um sonho ontem à noite. Eu sonhei com um pão queimado, um pão tostado, arrodeando um arraial. Um outro inimigo discerniu o sonho certo. O outro disse: rapaz, isso é bem Gideão que vem aí, com muita raiva, com muita ira, com seu exército. E ele discerniu certo. Então Gideão disse: opa, Deus está conosco. Que Deus começou a dar sonhos e gerar medo nesses caras. Voltou e preparou toda uma tática. Você tem preparado uma tática de vida? Qual a tática de vida que você tem preparado? Ou você está na vida só por tal, o que vier você enfrenta? Você está aqui assim sem critério, andando no giro da venta, como diz as pessoas. Você precisa de um plano. Você, não, porque o que o Senhor botar na minha vida eu vou fazer. Não é assim, rapaz. Deus quer o bem para todo mundo. Mas por que todo mundo não vence? Você acha que Deus ama o rico que está na sua mansão mais do que o pobre que está debaixo da ponte? Ou Deus ama mais o pobre do que o rico? E o pobre está lascado e o rico está na boa. Deus ama igual. Deus ama o pobre da mesma forma que ama o rico. Mas alguns tiveram um plano de vida. Muitas vezes tem pessoas que são paupérrimos, pobres, porque eles não têm plano de vida, eles agem loucamente nesta vida e acham que a vida perdoa. A vida é dura para quem é mole. Você tem que ter um plano de vida. O que é que você quer da vida? Ou você espiritualiza demais as coisas, porque se eu me arrepiar e um anjo aparecer e tal. Não. Você tem que ter um plano de vida. O que é que você quer desta vida, rapaz? No momento que você souber o que você quer da vida, Deus abençoa. E Gideão percebeu: opa, eu quero vencer os medianitas. Eu vou fazer um plano aqui. Ele percebeu que os medianitas estavam num vale. E o vale tem eco. Tem eco. Então eles disseram: ó, cada um vai levar sua espada, seus cântaros, suas tochas. 300 tochas, cântaros e espada. Vamos atacar de noite. Não era o costume da época atacar de noite. Hoje a maioria das guerras são à noite. Mas antigamente não. A maioria das guerras era de dia, com hora marcada e tudo mais. Para você ver como Gideão foi criterioso e sábio. As guerras antigamente, naquela época, tinha até hora marcada. E tinha até aqueles cabas que iam tocando bombo na frente, né? E os cabas matando e eles tocando, fazendo barulho e tudo. Mas Gideão disse: não, peraí. Vocês vão descer de madrugada, de noite. E eles vão estar dormindo. E você, todos de uma vez só, vão quebrar o cântaro. E vão fazer barulho, balançar as tochas. E vão dizer: espada do Senhor, espada de Gideão, espada do Senhor, espada de Gideão. E assim fizeram. Se infiltraram no terreno do inimigo. E quando foi próximo ao inimigo, que estava todos num vale, e diga-se por sinal, estes inimigos eram vários povos inimigos, não era um povo só, não era só os medianitas. Estavam ali vários povos de várias nacionalidades diferentes. Então eles não se conheciam muito bem, eles não se conheciam mutuamente. Eles estavam tudo ali juntos. De dia eles se viam, mas de noite eles não se reconheciam. E foi justamente isso que Gideão sabia. Você precisa de um plano de vida. Você precisa saber onde você quer chegar para tomar o caminho certo. Porque quem não sabe para onde vai acaba chegando num lugar onde não queria ir. E Gideão deu a ordem, os caras quebraram os cântaros, balançaram as espadas, as tochas, gritaram, e aquele eco daquele vale ecoou
tremendamente. Aqueles caras se acordaram já sonhando pesadelos, tendo pesadelos, e quem passava na frente deles, eles metiam a espada. E assim eles se mataram, se destruíram. Mutuamente eles se destruíram. Tudo isso foi a mão de Deus. Porque a mão de Deus, ela age na inteligência. A mão de Deus, ela age nos planos. Vamos parar dessa que Deus age assim loucamente, a gente vai andando, leva uma topada e ganha uma bênção. Não. Existe um plano. Existe. Para o Messias vir a este mundo, não houve um plano. Então Deus é um Deus de projetos, Deus de planejamento, Deus criterioso, Deus analítico, que analisa as coisas com muito cuidado. Execute um plano na sua vida, faça um plano na sua vida. Veja alto, veja grande. Veja o que Deus, o grande e todo-poderoso, pode fazer por você. Seja criterioso como Gideão. E Deus te dará vitória, em nome de Jesus. Amém.